Não? Então, boa tarde para todos e para todas. Queria dar as bem-vindas a este dia tão importante para nós no BPC, que começamos uma série de webinários e diálogos sobre a China, que chamamos Painel China, seguindo um pouco a linha de pesquisa que nós temos no Instituto. Queria agradecer a presença de todos e de todas, de nos acompanhar nesta discussão que é tão importante e tão cara para nós, e esperamos também que seja bem importante para vocês. Esse é o nosso primeiro webinar, que chama Diretrizes Socioambientais para Investimentos Chineses no Estrangeiro, e não precisa apresentar muito o que significa a China para o Brasil, não é? Todos sabemos que o notável aumento dos investimentos chineses nos últimos anos tem feito de que a China se converte desde 2009 na maior parceira comercial brasileira, quando supera os Estados Unidos, e a partir da década de 2010 uma importante origem de investimento direto externo, de investimento estrangeiro. Esses fluxos de investimentos, eles são multissectoriais e estão presentes em quase todas as regiões do Brasil. Logicamente que o setor elétrico corresponde talvez ao maior destino do estoque de investimentos chineses, que é mais ou menos em torno de 43%, 45%. De fato, se a gente pensa, a China não tem poupado esforços para estreitar os laços com o Brasil. O Brasil também se transformou no segundo maior destino de investimentos chineses em infraestrutura no mundo, logo atrás apenas dos Estados Unidos. Um fato talvez interessante é que desde 2015, 2014 e 2015, muitas pesquisas mostram que a China comprou mais de 30 empresas brasileiras, muitas delas só no setor da energia, o que nos faz pensar que a presença chinesa no Brasil ela é bem robusta. Nos últimos anos, ela vem optando por operações, basicamente, que se chama de fusões e aquisições, de empresas que já atuam no Brasil, seja elas nacionais ou estrangeiras, e que este momento, esse processo é bem importante, porque as empresas já conhecem o mercado, já sabem lidar com a burocracia brasileira, são ativos que têm menor risco, têm maior eficiência, etc. A maioria dessas empresas chinesas que atuam hoje no Brasil, e esse é um dado bastante importante, acho que a gente vai trabalhar bastante sobre ele hoje, são empresas estatais. E esse é um fato bem interessante nesses investimentos chineses. Precisamente, nós vamos discutir hoje o que significa esses investimentos no estrangeiro. Logicamente que a China tem uma estratégia que adotou várias décadas atrás, o governo da China, de incentivar a internacionalização das empresas chinesas no mundo. E isso, talvez poderíamos pensar que os chineses têm seguido à risca. O fato que é bastante importante. Nós sempre nos perguntamos, então, será que existem diretrizes socioambientais para esses investimentos chineses no estrangeiro? Como se comportam essas empresas no estrangeiro? Como se comportam em projetos com os entornos, com as comunidades, com diretrizes ambientais, etc. E hoje, para isso, temos duas convidadas muito especiais, e que são muito especiais, são nossas parceiras de longa data, nossas amigas, e por isso convidamos elas hoje. A primeira é a Paulina Garção, que a Paulina é equatoriana, tem muitos anos de experiência em temas relacionados com financiamento internacional, meio ambiente e direitos humanos. A Paulina tem mestrado da Harvard, na Universidade de Harvard. Ela foi presidente de várias organizações no Equador, como Ação Ecológica, o CEDES, que é o Centro de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Já trabalhou como consultora em muitos países, também trabalhou como diretora para a América Latina do Banking Information Center. E faz mais ou menos uns 6, 7 anos, a Paulina concentrou seu trabalho nos investimentos chineses na América Latina, com um foco muito particular na estrutura regulatória chinesa para investimentos estrangeiros.
E isso é que a Paulina vai trabalhar conosco hoje, um pouco, é um tema novo, é um tema que merece, eu acho que é bastante importante a gente aprofundar, e acho que a Paulina, com as pesquisas e como diretora de uma organização hoje nos Estados Unidos, que chama SCAL, que é Investimentos para a América Latina, tem muitíssima experiência para trabalhar sobre o tema. Nossa segunda convidada é Júlia Neiva, que também trabalha faz muitos anos, mais de 15 anos, na área de direitos humanos. Ela é advogada, é doutoranda do Programa de Direitos Humanos da Universidade da USP, de São Paulo, fez o mestrado na Columbia University e tem trabalhado durante muito tempo e nessa conjunção empresas e direitos humanos. Ela é pesquisadora sênior e foi representante do Brasil, Portugal e países de África lusógena em uma organização que chama Business and Human Rights, Empresas e Direitos Humanos. Tem trabalhado também junto com a FGV em São Paulo, no curso de Direitos Humanos e Empresas, etc., onde tem trabalhado bastante, e hoje ela trabalha como coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento de Direitos Socioambientais na Conectas Direitos Humanos em São Paulo. Então, ficamos muito felizes hoje com a presença de vocês dois aqui. Vamos contar um pouco como vai ser nossa dinâmica. A Paulina vai começar com sua exposição. Logo depois a Júlia também vai fazer seus comentários e sua participação. E eu pediria a todos que, se tem comentários, perguntas, a gente possa fazer aqui pela Q&A, pelas perguntas e comentários. Então, vamos fazer inicialmente as perguntas por escrito. Nós vamos recolher as perguntas, vamos passar tanto para a Paulina como a Júlia. Tá bom? Então, por favor, convido a todos já comentários e perguntas, fazê-las aqui nesse botãozinho que é o Q&A. Vamos começar então, Paulina. De novo, super obrigado e mais ou menos uma meia hora para a tua exposição. Obrigada. Muy bien, muchísimas gracias, María Elena. Siempre para mí es un gusto y es un honor participar de los eventos del BRICS Policy Center. Muchas gracias a todo tu equipo y un gusto también estar con Julia. Gracias a todos los participantes. Ya nos vamos acercando al fin de la semana y en las horas de la tarde ya nos va entrando el cansancio, así que yo agradezco mucho su interés y que nos acompañen en esta presentación. Voy a compartir mi pantalla porque he preparado un PowerPoint. A ver, veamos. Creo que estamos ahí. ¿Se ve bien? Sí. Voy a poner presión. Oh, no logro poner la pantalla, perdón. Aquí ahora no. No, ok. Pero no logro ver yo. Nós também não, tá branco. Ya, estuvo funcionando hace un segundo, lo siento. Paulina, ¿tiene la presentación abierta en tu computador? Sí, sí. ¿Sí? Não, todavía aparece uma tela branca. Qué raro. ¿Ahí? Não, todavía aparece aí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Bueno, uno de los temas principales que yo quiero compartir con ustedes ahora es una publicación que hemos realizado desde SCAL, que es una compilación de directrices chinas
Y me gustaría empezar un poquito también hablando sobre nosotros, sobre ISCAL. Nosotros somos un pequeño proyecto, somos 4 personas, 2 en Ecuador, 1 en Bolivia, y yo que estamos trabajando desde el 2014 en dar seguimiento a las inversiones chinas en América Latina, y hacemos investigación sobre el surgimiento de compromisos y políticas ambientales chinas para las inversiones y que deberían orientar el trabajo de los bancos y las empresas chinas fuera de China. Yo voy a empezar dando un poquito de contexto, tratar de poner en común algunos elementos importantes en la relación bilateral con China. Y luego quiero dedicarme sobre todo a describir, a compartir un poco el trabajo que nosotros hemos encontrado y que está plasmado en la compilación. Les invito a ver la compilación en nuestro sitio web iscal.org, o si es que alguien tuviera interés me puede escribir también y con mucho gusto yo le puedo hacer llegar en la publicación. Quisiera topar brevemente también en otros instrumentos internacionales que han sido adheridos por China y que podrían crear oportunidades para que China tenga un mejor comportamiento en los frentes ambientales y sociales, y concluir con algunas observaciones y algunas recomendaciones de nuestros aprendizajes cuando hicimos la investigación. A manera de contexto, primero, es importante, me parece, situarnos en qué punto estamos con China. La relación de la región es una relación consolidada, es una relación bastante activa, aunque es de poca data, pero ha sido bastante fructífera desde el punto de vista del financiamiento, de las alianzas diplomáticas. En términos de alianzas, hay varios países, Brasil es uno de ellos, Ecuador, Perú, México, Argentina, que tienen planes conjuntos de desarrollo entre 5 y 10 años, algunos de ellos bastante elaborados, con metas comunes en todos los frentes, inclusive en algunos casos con proyectos específicos que estarían dentro de la agenda de cooperación de ambos países. Hay cientos de acuerdos entre los diferentes países de América Latina y del Caribe con China, igualmente en todos los frentes. Más recientemente, me parece que hasta el momento son 19 países que han firmado los acuerdos para ser parte de la franja y la ruta de la iniciativa china de conectividad mundial. Es decir, hay una relación, como decía, dinámica. Se han establecido una cantidad de mecanismos de diálogo, de interlocución, los países se visitan, está creciendo la confianza, el conocimiento y el acercamiento, inclusive en frentes culturales. En torno al financiamiento, pensando sobre todo en los préstamos soberanos, ha sido también muy importante para América Latina. Ha habido años que los bancos chinos han prestado más a la región que todos los bancos multilaterales combinados. Aunque en los 2 últimos años, y esto antes de la pandemia, los préstamos de gobierno a gobierno se redujeron. Me parece que en los 2 últimos años alcanzaron más o menos unos 3.2 mil millones de dólares, mientras que en la década pasada estábamos hablando de cifras de sobre los 120 mil millones de dólares. Entonces, vemos que hay una disminución. En cuanto a la inversión directa, más bien, a pesar de que a nivel mundial la inversión directa ha disminuido, en América Latina esta ha subido de una manera discreta. Según una publicación reciente de la Universidad Autónoma de México, creció en un 8% en el 2018, lo que es un poquito más de lo que se esperaba. En términos del comercio, la relación todavía es muy importante, donde China no es el primer exportador, es el segundo exportador, importador de los productos, sobre todo productos y recursos naturales. De hecho, después de la pandemia, las exportaciones hacia China crecieron con el tema de la soya, inclusive los minerales en Perú y en Ecuador. Entonces, es una relación bastante fuerte, ¿no? El financiamiento y las operaciones de las empresas y los bancos chinos se concentran sobre todo en sectores extractivos y en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura.
Ahora, todo esto se da también en un contexto que para nosotros como latinoamericanos es muy importante de destacar. América Latina tiene 8 de los 17 países megadiversos en el mundo. La región amazónica es la región boscosa y de mayor biodiversidad en el mundo, pero también hay otros ecosistemas como los Andes tropicales, los desiertos del norte de Chile, de Argentina, la Patagonia Argentina. En fin, son ecosistemas muy particulares, en donde ya se ha notado una alta presencia de los proyectos chinos. Un reporte que fue publicado por aproximadamente 27 organizaciones latinoamericanas en 2018 en el marco del Examen Periódico Universal de China, que es una evaluación que hace el Consejo de Derechos Humanos a todos sus miembros cada 4 años, encontró en el análisis de 18 proyectos que 12 de estos proyectos se encontraban en la Amazonía, 11 en áreas protegidas, 11 de ellos en territorios indígenas donde no se había obtenido el consentimiento libre informado previo, 5 de ellos estaban en áreas de patrimonio protegido por razones culturales, parte del UNESCO. Es decir, vemos una gran actividad en zonas que son muy sensibles. También existe mucha evidencia científica sobre cómo la construcción de la infraestructura juega un papel casi complementario para promover los proyectos extractivos, y que estos son un motor de deforestación, son un motor de emisiones de gases de carbono y además ponen en riesgo los territorios indígenas. Desde el punto de vista de chino, creo que casi cada presentación sobre China empieza hablando sobre el milagro chino. De hecho, es uno de los fenómenos más destacados en la historia reciente, como un proceso de reformas económicas cambió realmente la cara de un país, sacó casi 700 millones de personas fuera de la pobreza, un proceso de urbanización e industrialización sin precedentes en el mundo. Pero todo esto también con un costo ambiental muy grande que ha sido reconocido por todos los sectores dentro de China, inclusive por el sector ambiental. Existen estudios desde el Ministerio de Medio Ambiente de China que ya desde el 2010 habían preocupaciones sobre los costos que podría tener la contaminación en China. De hecho, en el 2010 un estudio de la Academia de Ciencias Sociales en China decía que el costo de la contaminación en China significaría más o menos, reflejaría una tercera parte del Producto Interno Bruto de ese año. Estudios más recientes hablan de una necesidad de inversión en China de más o menos 140 mil millones de dólares para plantas de tratamiento en zonas urbanas para limpiar el agua. El gobierno chino ha estado preocupado también por los impactos en la salud. Desde el 2000 hasta el 2013, según la misma Academia de Ciencias, más del 50% de las protestas sociales en China se da a razón de los impactos que han tenido las personas por la contaminación en su salud. Esto obviamente ha merecido una respuesta desde el gobierno chino. De hecho, el gobierno de China ha señalado que una de las 3 batallas más duras que tiene el gobierno es la lucha contra la contaminación, y esto acompañado de la lucha contra la pobreza y a los riesgos en el sector financiero. El tema de la ecosensibilización, si bien nació en el 2007, ahora es una política de Estado, se encuentra presente en los documentos más importantes y en los espacios más importantes, en todos los documentos de planificación, en las reuniones del partido, en los plenos. Este es un tema de primer orden. De hecho, en el anterior plan quinquenal que regía del 2016 al 2020, varias de las metas, 10 de las 15 metas prioritarias y mandatorias del plan quinquenal, que es el principal instrumento de planificación en China, tenían que ver con metas ambientales. En este momento, ahora mismo, se está llevando la reunión del Partido Comunista para aprobar el
14º plan quinquenal, que iría desde el 2020 hasta el 2025. Y uno de los temas que se ha advertido es prioritario, es el poder tener metas más claras en cuanto a la reducción de emisiones de carbono. China había anunciado que en el 2030 sería el año en que alcanzaba el pico más alto de reducciones, pero que hacia el 2060 buscaba tener una neutralidad de carbono. Sin embargo, ¿cómo lo va a hacer en el tiempo, con las metas, con las acciones? Esto no ha estado claro y la gran pregunta de este documento del Pleno de ahora es ¿cuál es el plan para alcanzar la neutralidad climática en el 2060? Con todo esto, quisiera entrar a hablar más sobre la compilación y sobre la relevancia que tiene para los países en donde China invierte, ya sea a través de sus bancos o a través de sus empresas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué son las directrices, no? Las directrices chinas son un conjunto de principios orientadores que han sido promulgados por diferentes instancias del gobierno chino o asociaciones industriales o de negocios que buscan orientar a sus empresas y a sus bancos para disminuir los impactos ambientales y sociales de sus inversiones y de su trabajo en el exterior. Estas directrices, creo que la primera característica que es muy importante de tener presente es que no son mandatorias, son directrices voluntarias. No existen mecanismos punitivos para castigar la falta de implementación. Sin embargo, creo que también es importante señalar que varias de las directrices contemplan ciertos mecanismos, ciertos procedimientos que sobre las que las empresas y los bancos tienen que dar cuenta. Por ejemplo, la directiva de crédito verde, que probablemente es la directriz más importante para los bancos chinos, dice que los bancos deben hacer un examen anual con varios indicadores de cumplimiento y que deben reportar a la Comisión de Regulación de la Banca China el nivel de implementación de acuerdo a esos indicadores de la directiva. Hay otras instancias, por ejemplo, la Asociación de Bancos Chinos también habla de la creación de listas negras, en donde estarían las empresas que tienen un mal comportamiento de cualquier tipo, incluido ambiental, en el extranjero. Hay directrices que hablan, por ejemplo, de la creación de mecanismos de gobernanza ambiental dentro de las empresas, a nivel de empresas. E inclusive se identifican las funciones y los procedimientos que deberían tener estos mecanismos. Es decir, no son mandatorios, pero existe suficiente dirección para poder empezar a aplicarlos y también para poder supervisar su implementación. Me parece también que es importante tomar en cuenta, porque cuando hablamos de directrices, de salvaguardas, creo que la idea comparativa que nos viene a la cabeza son las salvaguardas de las multilaterales, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano. Y me parece que es una comparación en la que debemos tener en cuenta algunos asuntos que los hacen muy diferentes. Cuando hablamos de los bancos multilaterales, hablamos generalmente de un proceso de abajo hacia arriba, donde las organizaciones sociales han tenido campañas, se han reunido con el banco, han hecho presión para que existan estas salvaguardas. Y en este proceso, además, se han conseguido ciertos instrumentos que ayudan a garantizar una aplicación de calidad en las políticas de acceso a información, los paneles de inspección, etc. Con las instituciones chinas ha sido distinto. Estas salvaguardas o estos lineamientos se dieron desde las altas instancias del gobierno chino y se dieron al mismo tiempo que las empresas empezaban a salir al exterior. Esto me parece importante porque no ha habido este proceso de demanda desde las organizaciones que casi siempre viene acompañado de instrumentos de transparencia y de rendición de cuentas. Ahora,
¿Quiénes promulgan estas directrices? Existen básicamente 3 tipos de organizaciones que promulgan las directrices. Hay instancias de alto rango en el gobierno chino, como es el Ministerio de Comercio, como es el Ministerio de Finanzas, la Comisión de Supervisión de los Activos Estatales, que es justamente la instancia que regula a todas las empresas estatales a las que se refería María Elena. En total son 96 empresas estatales, las grandes empresas estatales, pero tienen una cantidad de subsidiarias y son la mayoría de estas empresas estatales las que están a cargo de los proyectos más importantes, no solo en América Latina, pero alrededor del mundo. Un segundo grupo de promulgadores, digamos, son las asociaciones de negocios que les había mencionado, como la Asociación de la Banca China, como la Cámara de Minerías China, la Asociación Internacional de Contratistas Chinas. Y finalmente tenemos también las empresas, ¿no? Las empresas que promulgan sus propias políticas empresariales. La compilación no es exhaustiva, es más bien selectiva. Nosotros hemos escogido 24 directrices, pero existen muchísimas más. Y existen muchas directrices, inclusive, que sin ser ambientales, tienen elementos ambientales y tienen elementos sociales. Nuestra compilación tiene básicamente 3 capítulos. Un capítulo que habla un poco del contexto, de dónde salen estas directrices, a qué responden, en qué momento surgieron. Luego tiene 3 grupos de directrices que nosotros los hemos escogido por su importancia, por su relevancia frente a las actividades y el tipo de proyectos que vemos en América Latina, y los hemos traducido casi todos completamente con la idea de que sea una información factual y completa para el lector. Luego también tenemos algunos anexos donde se explican las funciones de una manera breve de las principales instituciones chinas que tienen un rol en las inversiones en el extranjero. Tenemos también los links a las directrices tanto en chino como en inglés. Luego nuestros objetivos con esta compilación es a largo plazo lograr un mejoramiento del desempeño de las inversiones chinas, y en el corto plazo justamente lo que estamos haciendo es socializarlas, hacerles conocer, y con ello esperamos también que se cree más demanda para su implementación. El primer grupo al que me había referido son las directrices para empresas inversionistas. Estas aplican directamente a las empresas chinas. Muchas empresas chinas tienen también un brazo financiero. La mayor parte de ellas son promulgadas por el Ministerio de Comercio y por la Comisión de Supervisión de los Bienes Estatales, que son las 2 entidades que realmente gobiernan las empresas y aprueban los proyectos que hacen estas empresas en el exterior. Existe un solo lineamiento, que es un código de conducta que aplica a las empresas privadas. Luego tenemos las directrices para los financistas. Estas aplican a los bancos chinos, tanto a los bancos de política como a los bancos comerciales, y han sido promulgadas por la Comisión de Regulación y Seguros de la Banca China, la mayoría de ellas, no todas. Esta instancia es una especie de superintendencia de compañías en China. Otras han participado también el Consejo de Estado, la Asociación de Bancos, etc. Tenemos también directrices sectoriales. Estas son directrices que están enfocadas en el sector de la minería, en el sector agrícola, de infraestructura sostenible, de silvicultura, manejo de bosques, etc. Estos son los sectores donde ha habido un esfuerzo especial de orientación hacia las empresas y las inversiones, los financiamientos. Ahora, me gustaría compartir con ustedes algunos contenidos claves que hemos encontrado en estas directrices y que nos parecen relevantes, sobre todo frente al tipo de desafíos que estamos viendo en los proyectos con participación china en América Latina. El primero es sobre los estudios de impacto ambiental.
como es conocido, el estudio de impacto ambiental es quizá la herramienta más importante para evaluar y para manejar los riesgos en un proyecto. Las directrices chinas ponen mucha atención a los estudios de impacto ambiental. Hablan de que deberían ser hechos con las mejores normas internacionales, con obviamente las disposiciones locales, que debería aplicarse antes del préstamo y que debería hacerse también después una evaluación post préstamo, que deberían ser participativos y que deberían actualizarse con regularidad. Y es interesante porque muchos de estos principios son justamente los reclamos que están haciendo las organizaciones en nuestros países que monitorean los proyectos chinos. En cuanto al cumplimiento de leyes, aquí me parece interesante también compartir con ustedes una percepción que han tenido varias personas que trabajan en entidades del Estado con quien hemos hecho entrevistas en Ecuador, en Perú y en Bolivia, que es una percepción bastante nacionalista en cuanto a los temas de los marcos regulatorios. Muchos de estos países tienen aspectos obviamente buenos dentro de sus marcos regulatorios, los derechos a la naturaleza, por ejemplo, que son superiores en ciertos principios y contenidos a las directrices chinas. Y la percepción de estas personas muchas veces es que teniendo leyes nacionales no son necesarias las directrices chinas. A nosotros nos gustaría un poco cuestionar esta percepción, primero porque nos parece que las directrices chinas reconocen el valor de las leyes nacionales. No solamente el valor de las leyes nacionales, sino que algunas de ellas inclusive de alguna manera motivan a las empresas para educarse en los marcos regulatorios nacionales, para entender estas leyes a profundidad. Pero también nos parece que los marcos regulatorios nacionales no son perfectos, su aplicación tampoco es perfecta, y justamente por eso han surgido una cantidad de salvaguardas en los bancos multilaterales, de diferentes estándares, algunos mandatorios, otros voluntarios dentro de Naciones Unidas, etcétera, cuya función justamente es ayudar a cubrir las brechas que pueden tener los marcos nacionales y a distribuir también la responsabilidad ambiental no solamente con los gobiernos, sino con los financistas y con las empresas. Otro tema que está muy presente en las directrices chinas es la debida diligencia. La debida diligencia también es un instrumento fundamental, no solamente para determinar la viabilidad económica de un proyecto, pero también para evaluar los riesgos legales, los riesgos de reputación, los pasivos ambientales de un proyecto, si es una vieja operación, la licencia ambiental, social del proyecto, etcétera. Algunas directrices, sobre todo los que tienen que ver con la banca china, hablan inclusive de la necesidad específica de diligencia ambiental. Las directrices para el sector minero chinas, por ejemplo, hablan de una debida diligencia de derechos humanos, que es un concepto bastante nuevo, ¿no? En cuanto al consentimiento libre, informado y previo, esto aparece con fuerza en tres directrices sectoriales: minería, la directriz sobre la producción de caucho y la directriz sobre producción agrícola. Algunas de las cosas que se dicen aquí también son bastante avanzadas. Por ejemplo, se dice que en el marco de las operaciones mineras, el consentimiento libre e informado previo será requerido inclusive si el Estado donde se realiza la operación no ha reconocido este derecho. Nosotros estamos conscientes de que esto es bastante enunciativo, pero creemos que es muy valioso de que sea considerado dentro de las directrices chinas. Más aún recordando que dentro de la normativa de todos los países amazónicos, y me parece que Argentina también, ya se ha reconocido el consentimiento libre, informado y previo, y que aún siendo parte de la normativa nacional es uno de los derechos que menos cumplimiento tiene, ¿no? En cuanto a la transparencia y participación, son elementos que son complementarios. Es muy difícil pensar en un buen desempeño ambiental y social
de una institución bancaria, de una empresa, si no está acompañado de mecanismos de participación, de rendición de cuentas. Y en este frente también encontramos cosas interesantes. Se habla de la supervisión pública, se habla de procesos de toma de decisiones que sean transparentes, de que sean inclusivos. Se habla de la publicación de la información. En otros inclusive se habla de la necesidad de establecer plataformas multiactor durante todo el ciclo del proyecto, etcétera. Los derechos de los trabajadores es uno de los derechos que está más presentes en las directrices chinas, y no solamente en un sentido más tradicional, por ejemplo, sobre la libertad de asociación o sobre la jornada de trabajo, la provisión de trabajo infantil. Se habla del compromiso de las empresas que deberían tener hacia sus trabajadores a mejorar su formación profesional, a ofrecer plazas de empleo a la comunidad, a buscar equidad de género en las plazas de empleo. Ahora, otro tema importante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, varias directrices chinas hablan de acciones que se deberían dar en situaciones de riesgo. Se habla de la necesidad de que se involucre a los miembros de la comunidad para planes de acciones, para planes de emergencia, de la necesidad de que la empresa se aliste a responder a situaciones de emergencia, tener un sistema de evaluación de riesgos que tienen que ver con la salud. Igualmente, estos son los temas que varias organizaciones, especialmente en el caso de los proyectos mineros en Perú, en Las Bambas, en el proyecto Mirador en Ecuador, en el proyecto de las represas en la Patagonia, son exactamente los que los trabajadores en las instancias chinas habían estado pidiendo, ¿no? Planes de manejo participativo. Yo quisiera hacer una breve referencia también a otros instrumentos internacionales y chinos que tienen que ver con el manejo de impactos ambientales y sociales. Me parece importante compartir con ustedes que el Ministerio de Medio Ambiente de China en el 2018 estableció un mandato con 16 artículos que son la Biblia para la intervención del ministerio en cuanto al modelo de desarrollo chino, buscar un modelo de desarrollo más verde, más sustentable, pero también ha abierto un espacio en el mandato número 14 hacia la cooperación internacional para temas medioambientales. Y me parece que aquí es una de las partes que menos desarrollo tiene la cooperación bilateral entre América Latina y China. Hay otras regiones, como por ejemplo en Asia, donde ya se ha establecido una estrategia ambiental desde el Ministerio de Medio Ambiente chino con la región, y es una plataforma de contacto permanente, de discusión permanente. En cuanto a convenios internacionales, tenemos que China ha firmado por lo menos 20 convenios internacionales que están relacionados con temas de protección ambiental, de protección de derechos humanos, de poblaciones indígenas. Todos estos convenios tienen también sus propios mecanismos de supervisión, de información, que hasta ahora no han sido realmente utilizados o suficientemente utilizados en las estrategias de incidencia de las organizaciones locales. Asimismo, existen por lo menos una docena de iniciativas, muchas de ellas tienen que ver con las Naciones Unidas, relativas a la transparencia, relativas al sector minero, a la mejora de la situación de pueblos indígenas, de los trabajadores, de reporte de transparencia, y muchos de estos han sido respaldados y son miembros firmantes varias instituciones, empresas, bancos, instituciones reguladoras chinas. Finalmente, me gustaría terminar con algunas observaciones a partir de nuestro trabajo y de la revisión de los lineamientos chinos. Principalmente quisiéramos hablar de tres temas, ¿no? Que son asunciones que nosotros creo que estamos acostumbrados a hacer sobre China. La primera es el tema de que las empresas chinas trabajan con una aproximación de deferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que las empresas chinas
prefieren a los estados el que establezcan las normas, los estándares y que se contentan con cumplir estas normas y estos estándares y que no hay una corresponsabilidad sobre los impactos negativos. A nosotros nos parece que las directrices chinas, al contrario, reflejan una preocupación del gobierno y de las instancias chinas por los impactos ambientales y sociales y que hacen un esfuerzo por proveer orientación a estas entidades para evitar y mitigar esos impactos. La otra asunción es el tema de la no interferencia. Si bien China, una política de relacionamiento internacional es la no interferencia, el privilegiar las relaciones con los estados y muchas veces exclusivamente con los estados, las directrices chinas dan cuenta también de un discurso de más acercamiento hacia las organizaciones sociales, de mayor interacción, como decía, de plataformas de información, de consulta hacia las organizaciones locales. Luego hemos estado acostumbrados también a que las empresas chinas tengan un muy bajo perfil. Es muy difícil acudir a ellas, no las vemos o no las veíamos más bien con grandes estrategias de publicidad. Esto está empezando a cambiar. Podemos distinguir en las directrices y podemos distinguir en varios documentos de política declaraciones del propio gobierno chino y de sus instancias de que las empresas son la cara de China. Y esto es muy importante para nosotros porque un actor que es visible, que quiere ser considerado un buen actor global, es un actor con el que nos podemos relacionar y es un actor que debe reconocer su responsabilidad en cuanto a los impactos de sus operaciones. Sobre recomendaciones, nuestra primera recomendación, y agradecemos al BRICS Policy Center por esta oportunidad, es socializar y hacer conocer las directrices chinas. Con todas sus limitaciones, y yo creo que es un primer paso, nos da un lugar donde empezar. Y creo que es importante también que pensemos con una visión de futuro. Desde la promulgación de estándares hasta la implementación hay un camino que hay que recorrer. O sea, hay que hacer una socialización, hay que hacer una internalización dentro de los diferentes actores, tanto chinos como nacionales, hasta lograr llegar a una implementación y a una supervisión de calidad. Nos parece también que una manera muy concreta como podrían empezar los estados y las instancias nacionales, las empresas chinas a usar y aprovechar del contenido de las directrices chinas, es que sean parte de los contratos, tanto de los contratos de obra como los contratos de préstamo. Todos estos contratos tienen apéndices sobre regulaciones ambientales. Sería súper bueno poder ver que las directrices sean parte de estos apéndices. Y luego yo insistiría que tenemos que elevar el tema ambiental en la relación bilateral. Como decía, mientras otras instituciones y varias entidades chinas están trabajando más en este frente con países en África, con países en Asia, hay muy pocos países en nuestro continente que tienen acuerdos ambientales. Los que hay son bastante vagos, bastante generales. Yo creo que es un buen momento ahora de tratar de profundizar y de tener más calidad en la conversación sobre medio ambiente. Y con esto termino. Muchas gracias. Paulina, super obrigada. Eu acho que foi uma apresentação super rica, pelo conteúdo que de verdade, poucas pessoas conhecem, não é? É um tema que começa agora aos poucos a se socializar. E acho que um elemento fundamental que você traz é que elas têm uma grande potencialidade, não é? E que elas podem ser usadas e elas se podem converter em uma agenda, digamos, de trabalho tanto para as organizações, para os movimentos e mesmo também para os estados com as propostas que você traz no último, como ser parte dos contratos, ser parte das relações bilaterais e etc. Eu queria lembrar todo mundo, eu acho que é importante, de mandar as perguntas e os comentários pelo sistema aqui, pelo Q&A, que nós passaremos imediatamente para as palestrantes. Queria passar a palavra para a Júlia,
E eu queria ver, vocês viram que a Paulina trouxe as diretrizes e queria um pouco ver a Júlia o que acontece na vida real, não é? Um pouco o que acontece com os casos reais, se essas diretrizes se aplicam, se essas diretrizes já estão em processo de ser importantes, não é? Já estão em processo de ser objeto de discussão. Então, bem-vinda, Júlia. Obrigadíssima por estar aqui. Nossa, eu que digo muito obrigada, Maria Helena. Então, eu vou falar em português, né? Então, antes de tudo, boa tarde, boa noite, né? Para quem está aqui no Brasil, já estamos anoitecendo, a todas, todos. Então, primeiro que é um prazer mesmo estar aqui com vocês hoje para um tema tão importante. E como eu tenho dito, a gente também está no momento de uma crise no Brasil enorme, mas é uma crise global também. Então, muito feliz, Maria Helena, querida, obrigada pelo convite, pelo BRICS Policy Center e também pela querida Paulina hoje. Aliás, uma mesa só de mulheres, como dizemos, né? E Maria Helena, também queria parabenizar vocês duas por estarem conduzindo esses debates tão importantes e pesquisas também tão importantes sobre o papel da China hoje e o papel das empresas chinesas, né? Isso tem contribuído muito para um debate público sobre a proteção de direitos humanos e direitos socioambientais. Eu gostei muito de ouvir a palestra aqui, aprendi muito também com a Paulina hoje, e eu pensei em trazer um pouco de um contexto, né, da realidade, o que a gente tem visto no contexto de direitos humanos e empresas no Brasil, porque é nesse contexto em que as empresas chinesas estão operando, no Brasil e na América Latina, né? É esse o contexto que temos hoje. Então, de fato, as diretrizes serão fundamentais para a gente ter parâmetros ainda mais fortes, mas não é que tem ausência de parâmetros internacionais, eles já existem, mas eles são reiteradamente violados. Então, o que eu pensei em trazer no começo da minha fala aqui hoje era um pouco discutir o contexto que a gente está aqui hoje no Brasil, pensando nas obrigações, sim, das empresas chinesas, mas também num contexto mais amplo de investimentos na nossa região, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo nas minhas conversas sobre o contexto de direitos humanos e direitos socioambientais no país é que a gente está nesse momento delicado. Então, isso com certeza vai implicar em como essas diretrizes chinesas, por exemplo, serão implementadas. Um momento político extremamente delicado, um momento controverso, uma crise mundial de valores democráticos, uma crise também na proteção dos direitos humanos e das instituições que fazem a proteção dos direitos humanos, e, evidentemente, asseverado pela crise gerada pela pandemia de Covid, né? O Brasil hoje, eu posso lembrar vocês, passamos já dos 154 mil mortos. E eu também sempre trago nas minhas falas alguns fatores que também diferenciam o impacto das violações de direitos humanos e também, assim, se essas diretrizes, né, chinesas, elas não vão impactar igualmente as pessoas. Então, a gente precisa lembrar que tanto pensando nos impactos da pandemia como os impactos de investimentos, eles afetam desproporcionalmente, sabemos, as mulheres, especialmente as mulheres não brancas, isso não é novidade, né? A gente está num país e numa região, principalmente um país em que o racismo estrutural estrutura a nossa sociedade, a gente tem que considerar isso. O sexismo, as desigualdades sociais também caracterizam a sociedade brasileira. Então, no caso do Covid, isso, claro, teve um impacto enorme em quem sofreu, mas também, se a gente pensar aqui no tema que a gente está discutindo hoje, nos investimentos, isso também tem um impacto muito grande. Também acho importante a gente lembrar que no momento da pandemia, várias violações de direitos humanos foram asseveradas justamente por estarmos num momento de pandemia, né? Com maior dificuldade. Então, a pandemia não impediu, por exemplo, que mineradoras, agroindústria e agentes do Estado agissem contra defensores e defensores de direitos humanos, né? Então, isso também continuou nesse contexto. O que eu acho que é importante a gente pensar a Paulina trouxe muito bem aqui quais são os tipos de investimento principais chineses, né? E esses tipos de investimento, esse tipo de indústria são de fato as indústrias que mais têm causado violações de direitos humanos no Brasil,
né? A gente está falando da agroindústria, a gente está falando das grandes obras. Infelizmente, são projetos que, de fato, têm causado muitas violações de direitos humanos. Então, eu vejo que essas diretrizes, a gente vai ter que fazer muito para que elas realmente sejam seguidas, né? Então, a gente vê que os impactos dos projetos que são financiados muitas vezes por instituições de financiamento de desenvolvimento, a gente fala aqui BNDES, o BRICS, BID, Banco Mundial e outros, precisam melhorar as suas políticas e práticas socioambientais, adotando critérios para que esses apoios considerem de forma efetiva os impactos nos territórios, para os povos, para as comunidades que vivem ali e que vivem no cotidiano com essas violações decorrentes, às vezes, diretamente desse financiamento ou indiretamente, sendo asseveradas por eles. Então, a gente precisa, e a fala da Paulina trouxe vários aspectos que nos lembram disso, agir com muito mais transparência, com espaços de participação permanentes, e a participação, ela não pode ser só uma participação de escuta, ela tem que envolver processos de tomada de decisão, né? A gente está falando sim de consentimento livre, prévio informado, que no Brasil muitas vezes se confunde com consultas. E a gente está falando de consentimento. E que esses processos adotados por essas instituições de financiamento tenham mecanismos de denúncia para que essas comunidades afetadas também possam falar dos problemas, né? E que eles possam ser enfrentados. Evidente que esses problemas que nós enfrentamos hoje não são de hoje, né? Eles são estruturantes na América Latina, são desde a época colonial, né? Desde a época que os povos indígenas e as comunidades rurais do Brasil teve um processo de colonização, e desde esse processo de colonização que essa relação entre governo e empresas, ela é demasiado próxima, perigosamente próxima, e aqui eu não estou nem falando das empresas chinesas na China, mas elas operando aqui nessas relações das empresas chinesas e outras empresas e outras instâncias de financiamento, e colocam em risco ainda mais os povos e populações que são afetadas. Por isso que a gente fala que o consentimento é tão fundamental, né? A gente, se olhar para a nossa região, nos últimos 20 anos, grandes projetos de infraestrutura, né, como a Paulina também falou, foram feitos por investimentos de bancos de desenvolvimento e também fundos privados na região amazônica, né? E isso, evidentemente, asseverou os conflitos de terras, territórios e a luta por bens, né? Que os povos dizem os bens naturais, não recursos naturais, os bens naturais, que para as empresas são bens, são recursos. Esses projetos, como nós sabemos, muitas vezes são um misto de público e privado, mas a gente tem visto que muitas vezes são os interesses privados que têm sido privilegiados em detrimento dos interesses públicos, embora sejam apresentados como projetos que têm interesse público. Mas muitas vezes são os interesses privados que têm prioridade, portanto, colocando em detrimento o direito das populações afetadas por esses projetos, né? Novamente, sem terem sido consultadas ou sem terem consentido com esses projetos que colocam em risco a sua própria existência, né? Então, esses tipos de investimento acabaram sim provocando uma escalada das violações de direitos humanos, né? Nessas regiões, e como eu disse, são as populações indígenas, rurais e afro-latinas quem sofrem muito mais com esses projetos. E eu até posso contar, assim, que inclusive projetos que supostamente têm adotado salvaguardas socioambientais, como os projetos de energia renovável, que têm também colocado em risco populações, né? A gente tem visto isso no Brasil, por exemplo. Então, a gente percebe que a situação de racismo estrutural, e eu chamo também de racismo ambiental, coloca essas populações, sim, numa situação de maior vulnerabilidade. Então, seria muito importante que as diretrizes também adotassem essa perspectiva, né, de entender que os impactos não são iguais para todos e todas, né? Eu acho que isso é um dado importante na hora que elas forem ser implementadas. E que raramente a gente considera essas questões, né, dos impactos distintos para os povos.
Eu queria trazer um pouco também os dados de que tipos de violações, quais são os setores que mais causam violações, né? Então, isso eu vou trazer até da minha experiência trabalhando 7 anos no centro, né, no Business and Human Rights Research Center. Então, a gente percebe que muitos desses investimentos e das ações das empresas geram muitas violações de direitos humanos e ataques diretos aos defensores e defensoras, indígenas, povos afro-latinos. Quais são os setores que mais colocam em risco os defensores? Vejam bem, mineração, energia renovável e a indústria agrícola, né? Agroindústria. Os ataques mais comuns contra defensores são assassinatos, criminalização, ameaças de morte. Então, a gente tem que levar isso em consideração também quando for implementar as diretrizes, né? E outras legislações e proteções de direitos humanos, né? Que não é tão evidente, às vezes, como quem é que faz essas ameaças aos defensores, né? Quem faz isso? Mas eu acho muito importante que a gente discuta como evitar que isso aconteça. Essas violações estão ocorrendo de forma contra os grupos, mas elas também têm ocorrido contra defensores, né? De um modo, não são só violações ao direito à terra e outras, são as próprias pessoas que fazem defesa dos seus territórios, né? E acho que isso, muitas vezes, a gente não discute quando discute financiamento e desenvolvimento, quando discutimos também o papel do investimento, né? A gente não discute a situação de defensores. A gente também está no momento em que os governos, e eu acho que isso também cabe a gente lembrar, têm adotado legislações que colocam em risco os espaços democráticos, né? Então, com leis de repressão, leis que usam a narrativa do terrorismo, que impedem protestos, e são muitas vezes esses protestos que questionam justamente esses investimentos e os impactos no território. Né? Isso não é só o Brasil, isso é um contexto bem forte na América Latina. Então, e que acaba asseverando também a criminalização de defensores. A participação... muitas dessas ameaças, a gente falou já, assim, vêm de atores governamentais, mas vêm também de setores corporativos, né? Isso a gente não pode deixar de lembrar. E algo que também é muito comum nos nossos países da América Latina, que é a impunidade. Então, assim, muitos dos instrumentos de proteção de direitos humanos, e até eu teria essa pergunta para fazer sobre as diretrizes, assim, como é pensado, que tipo de sanções haveria se essas diretrizes não forem seguidas, né? Que tipo de... Porque o que nós vemos no Brasil é que a impunidade é muito grande em relação às empresas, né? É muito difícil, por exemplo, crimes ambientais. A gente sabe, acho que o número é menos de 5% das multas ambientais no Brasil são cumpridas, são pagas, né? Então, a gente até tem bons instrumentos, ainda temos bons instrumentos de proteção ambiental, mas eles estão sendo destruídos, estão sob risco, e mesmo eles existindo, há uma impunidade muito grande em relação àqueles que cometeram crimes socioambientais, né? E podemos lembrar que, por exemplo, na semana que vem, no dia 5 de novembro, completam 5 anos do desastre do Rio Doce, né? Então, assim, fica a dica aqui. Então, há também eu acho que, embora as empresas tenham gradativamente, sim, adotado planos de direitos humanos, diretrizes setoriais, diretrizes estatais para esse tema de direitos humanos em empresas, isso não tem sido ainda capaz de evitar a quantidade de violações que nós vemos de direitos humanos. E não tem sido capaz de evitar a violência, né? Também o modo de operação, né, que a gente escolheu, né, de extrativismo, e também são atividades que já são per se, muitas vezes, colocam em risco, as próprias atividades colocam em risco o modo dos povos que vivem próximos de onde essas atividades são conduzidas.
A gente também tem visto, eu falei aqui dos grandes projetos, né? Então, sim, projetos de infraestrutura, com esses investimentos de bancos de fomento e fundos privados, que têm sido implementados, às vezes, de forma muito equivocada, né? E a gente precisa pensar como isso tem sido feito, né? Na nossa região. Pensando aqui no caso do Brasil, a gente tem sim leis que ajudam a proteger direitos humanos, direitos socioambientais, direitos trabalhistas, né? A gente também tem tido um aumento das denúncias nacionais e internacionais dessas violações, né? A gente tem tido aumento das denúncias, acho que a Paulina trouxe muito bem a situação, por exemplo, dos trabalhadores nas obras, né? Então, a gente viu nos anos em que o Brasil estava desenvolvendo muitos projetos, grandes projetos, nós, infelizmente, tivemos muitos problemas de violações de direitos dos trabalhadores e ainda vemos, né? É uma coisa constitutiva também do Brasil. Né? O trabalho escravo, mas às vezes não é nem um trabalho escravo, mas são condições muito inadequadas que colocam em risco a saúde e a segurança de trabalhadores. A própria construção de Belo Monte não só teve terríveis impactos socioambientais, como para a força que estava ali trabalhadora. A gente também tem um contexto hoje do Congresso, né, no Brasil, falando especificamente do Brasil, de projetos de lei que colocam em risco direitos trabalhistas e direitos socioambientais. Então, apesar de a gente ter todos esses tratados e acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, então, a gente precisa lembrar que tem projetos tentando colocar isso em risco, né? Por exemplo, acelerando o licenciamento ambiental. Então, é muito importante que os países que venham investir aqui adotem sempre os mais altos parâmetros de direitos humanos, né? Sempre. Aliás, esse é um dos princípios maiores né, do direito internacional de direitos humanos. A gente deve sempre adotar o estándar maior, né, de proteção de direitos humanos. Tudo isso, assim, num contexto, nem tudo está perdido, a gente tem uma sociedade civil forte, atuante ainda, isso é muito bom. Temos movimentos populares muito fortes que têm resistido bravamente nesse contexto e temos grupos que fazem esses diálogos também com as empresas, com essas instituições e que têm tentado influenciar para que adotem políticas socioambientais melhores, né? E também as empresas, né? Não só as instituições de desenvolvimento, mas também as empresas. Eu acho que o que a gente precisa pensar, então, para nós, assim, acho que a lição que fica, né, para todos nós, é que a gente precisa que tanto o Estado quanto as empresas, pensando em empresas de uma forma ampla, então as empresas, tanto pensando nas instituições de desenvolvimento, nos bancos privados, e tanto empresas chinesas como outras empresas, de fato escutem quem vai ser atingido pelas suas operações. E lembrem que essa relação é muito assimétrica, então a gente precisa pensar no direito à participação, no direito ao consentimento como algo fundamental. É só assim que a gente vai conseguir evitar violações de direitos socioambientais, né? Não basta nós termos diretrizes, né? As diretrizes já existem, agora a gente tem essas diretrizes chinesas, mas a gente já tinha outras diretrizes internacionais, né? Claro que é muito bom que a China tenha adotado essas diretrizes para os seus investimentos, ainda mais com o papel que ela tem no Brasil. A gente precisa ampliar, então, os espaços em que essas populações participem, para que elas realmente tenham possibilidade de tomada de decisão, né? Eu queria entender como é que isso se dá também no âmbito das diretrizes, né? Se esses espaços de participação, eles serão efetivos ou eles serão tipo as audiências públicas que acontecem no Brasil, é só para você escutar, mas eles não são escutados de verdade e tampouco têm o direito, por exemplo, de dizer não para um eventual investimento que venha colocar em risco a própria sobrevivência de um povo. É preciso que essas empresas, dentro dessas salvaguardas socioambientais, pensem em mecanismos de reclamação, né, e de denúncias internos que sejam efetivos.
E também, eu já falei anteriormente, retomo aqui, né, no final da minha fala, que é preciso pensar também na responsabilização dessas instituições, né? Eu falei de sanção, mas é isso, a gente precisa pensar que as instituições financeiras, os investidores e as próprias empresas precisam ser responsabilizadas pelas suas ações. Então, falar em devida diligência em direitos humanos significa isso, significa a gente prevenir, a gente monitorar, mas também pensar no acesso à justiça, mas também eu penso que a gente precisa incluir cada vez mais fortemente as instâncias de responsabilização, né? E também fortalecendo as instituições públicas de fiscalização e monitoramento dessas empresas. Só assim nós vamos conseguir construir instituições financeiras, empresas que ajam com mais transparência, com espaços de participação permanentes e com responsabilidade, em conformidade com os compromissos internacionais assumidos pelos países nos quais elas irão operar, né? Mas também pelos compromissos do seu país de origem, né? Então, acho que essas são as provocações que eu queria trazer aqui, Maria Helena, e algumas perguntas para aqui para o debate, né? Acho que a gente tem um tempo para a gente discutir também, né? Um pouco. Então, muito obrigada, estou aqui à disposição. Tá ótimo, Júlia, super obrigada. A Júlia nos traz um pouco a realidade brasileira e um pouco a realidade do funcionamento dessas diretrizes. E acho que ela chama bastante atenção por essa relação que é um pouco assimétrica entre as empresas e as populações e os trabalhadores, de todas maneiras, um pouco para ter em conta isso nossa discussão. Agradecer as duas, vamos ter aqui um espaço e um tempo para discussão e para debate, temos várias perguntas, eu estou tentando aqui organizar para mais ou menos para agrupar as perguntas, e eu vou começar aqui com algumas perguntas, que a maioria das perguntas são para as duas, e tem algumas coisas específicas para a Paulina, para ela aprofundar em alguns temas, mas eu vou começar. Queria agradecer já muito a os que estão fazendo as perguntas, a Rafaela, a Laura, a Enio, a Joni, e etc. E convidar também os outros para participarem. Eu queria começar aqui, então, talvez pelo mais geral, talvez. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, que diz, se Paulina explicou um pouco no começo, mas como fazer uma comparação entre as diretrizes chinesas e aquelas dos outros países e órgãos, como o Banco Mundial, por exemplo. Ou seja, há divergências significativas, elas são muito parecidas, elas trabalham nos mesmos temas, etc. Então, um pouco se a gente poderia fazer essa comparação de alguma maneira. Acho que a Paulina, bom, a Júlia também conhece muito bem as diretrizes de outras instâncias, de outros órgãos, então acho que poderíamos pensar que essa é uma primeira pergunta. E essa na parte, digamos, mais genérica, e aí vem uma série de perguntas mais específicas que vocês poderiam contemplar aí, Enzo, eu. Uma delas diz respeito ao direito à consulta e consentimento prévio, livre e informado, que já falamos bastante, que está na Convenção 169 da OIT, e muitos queriam saber se esse direito à consulta e consentimento prévio também existe. A Paulina comentou em algumas diretrizes, se existe, mas em quais existe dessas diretrizes chinesas, se diz especificamente em que momento tem que ser feito, se explicam se essa consulta e esse consentimento, ou sobretudo essa consulta, tem que ser respeitada. Então, tem um campo aí bastante interessante sobre isso. Tem outro, digamos que esse é um grupo de perguntas. Tem outro grupo de perguntas que eu faria, e vou colocar todas de uma vez, e aí depois a gente pode depois seguir. Tem todo outro grupo de perguntas que tem que ver com questões trabalhistas, e eu acho que aí existe uma grande curiosidade, digamos, de alguma maneira, mas pensar como se tem dentro das direções questões trabalhistas bem claras, como a China tem tratado as questões trabalhistas nos diferentes projetos ou nos diferentes investimentos,
Bom, como ela tem se comportado, acho que aí vocês poderiam também discutir especificamente sobre esse tema de questões trabalhistas, explicitamente também tem várias perguntas sobre liberdade de associação, sindicalismo e etc., como a China se refere a esses temas especificamente, a esses direitos dos trabalhadores. Acho que isso é muito importante, é um campo muito específico também de questões trabalhistas e de questão de liberdade sindical, liberdade de associação, etc. E tem outra, que talvez é uma terceira linha que a gente poderia ver, que podemos, talvez, se vocês querem, trabalhar esses dois conjuntos, mas tem outras que estão trabalhando especificamente as relações com a sociedade civil chinesa. Eu acho que vale muito a pena, a partir dessa discussão que a gente estamos fazendo, de que essa é uma agenda ainda de trabalho, que é uma possibilidade de usar essas diretrizes para todo o processo de ativismo e todo o processo de mobilização. Então, talvez eu deixo esse pacote para depois. Então, talvez podemos começar com essa. Quais são as diferenças específicas? Que tem de diferente? Se tem questões específicas sobre consulta e consentimento prévio, se tem questões especificamente ambientais, como são as questões especificamente ambientais, como são as questões trabalhistas. Então, não sei quem de vocês queria começar. Talvez Paulina. Sí, seguro. ¿Quieres que conteste las 4 o de una en una? Vamos alternando. Como tú quieras, como te sientas mejor. Bueno, sobre la primera, la comparación, realmente estamos hablando peras con naranjas. Son dos animales completamente diferentes, las directrices chinas con las salvaguardas de los bancos multilaterales. La primera razón es que las directrices chinas son voluntarias. O sea, depende de la empresa, depende del banco que quiera incorporarlo y que quiera usarlo. Mientras que las directrices, no las directrices, las salvaguardas de los bancos multilaterales son mandatorias. Tienen que implementarse sí o sí. Podemos discutir sobre la calidad de la implementación, es una discusión aparte, pero la principal diferencia es que las unas son voluntarias y las otras son mandatorias. Pero hay muchísimas otras diferencias, ¿no? Yo había empezado diciendo sobre este tema que tenemos dos procesos. Un proceso con los bancos multilaterales que va desde abajo hacia arriba, donde vemos que los instrumentos son más completos, son mandatorios, la construcción de las mismas salvaguardas pasa por una cantidad de fases de consulta y de aprobación, y que viene acompañada además de instrumentos específicos para la rendición de cuentas, para el acceso a la información, etcétera. Esto ha llevado además procesos de largo tiempo. Si pensamos, por ejemplo, en el Banco Mundial, me parece que fue fundado por ahí por los mediados de los 40, cerca de los 1946, 1948 probablemente. Pero si pensamos cuándo el Banco Mundial aprobó su política de acceso a la información, fue recién en el 2011. Entonces, estamos hablando además de un proceso que va evolucionando, va mejorando ostensiblemente, pero que ha tomado bastante tiempo. Mientras que con los bancos chinos, los más importantes, el Banco de Desarrollo de la China y el China Exim Bank, el Banco de Importaciones y Exportaciones de China, los dos se fundaron más o menos en 1994. Recién en el 2012 hubo la directiva de crédito verde, pero estamos hablando no de 70 años, estamos hablando de 16 años para la creación de una directiva. Pero aún así, la calidad y los mecanismos de implementación son bastante diferentes y creo que uno responde a una participación activa de la sociedad civil y otro responde a una entidad que promulga una directriz, pero desde arriba. Todo este proceso de demanda social para lograr el perfeccionamiento, para lograr la implementación, para lograr esos otros instrumentos que necesitamos para que las salvaguardas funcionen, es un trabajo que tenemos pendiente todavía como sociedad civil.
el Banco de Desarrollo de la China más importante prestamista para América Latina, tú vas a su sitio web y no puedes encontrar si hay un departamento de evaluación ambiental, no puedes encontrar cuáles son los proyectos que está financiando, cuáles están en el pipeline, quién es el encargado del proyecto. O sea, todo esto está por para mí, la importancia de las directrices chinas es que por lo menos nos da un instrumento, nos da un compromiso, nos da algo donde podemos apalancar nuestra acción de incidencia, ¿no? No es de ninguna manera el instrumento perfecto. Sobre el tema de consulta libre informada o consentimiento libre informado y previo frente a consulta, hay 3 directrices dentro de muchas directrices chinas que contemplan este derecho. Había dicho que es las directrices que aplican al sector minero, las directrices que aplican al sector agrícola y las directrices que aplican a la explotación del caucho. Nuevamente, o sea, son voluntarias. En el caso de las directrices para el sector minero, que realmente son de mis favoritas porque son las directrices chinas más completas, estas fueron promulgadas por la Cámara de Minería y de Metales de China, que es una institución que está bajo el Ministerio de Comercio y que agrupa a más o menos 5,000 empresas mineras chinas. Las más grandes están ahí, pero nuevamente son de adopción voluntaria. La Cámara de Minería y Minerales tiene un plan de pilotaje, está escogiendo proyectos en diferentes países para empezar a hacer un training para las empresas y para lograr unas experiencias y demostraciones pilotos con unos ciertos ejemplos específicos para la implementación de las directivas. Este ha sido un proceso muy largo. En América del Sur hemos estado trabajando con organizaciones en Perú, pidiendo que algunos de estos proyectos sean proyectos pilotos. No lo hemos logrado todavía. No sabemos si realmente haya posibilidades de lograr. El camino hacia la implementación es un camino muy, muy difícil. Sobre el tema del trabajo, lo que está en el papel es mucho mejor que lo que está en la práctica. Nosotros hemos tenido la oportunidad de atestiguar y de apoyar a organizaciones en la región levantando sus quejas frente a instituciones chinas porque los derechos de los trabajadores de asociación, de jornadas de trabajo, en el contexto del COVID, por ejemplo, no han sido respetados. Nuevamente, lo que está en el papel es diferente de lo que está en la práctica, pero es mejor tener algo en el papel que no tener nada. Sobre las posibilidades de tener contacto con las organizaciones chinas, las ONGs chinas, primero creo que es importante poner en contexto. Hay muy pocas ONGs en China, muchas más de las que habían antes, obviamente, pero muy pocas que tienen la capacidad de hacer trabajo internacional fuera de China. Y aún menos organizaciones que pueden ver las implicaciones ambientales y sociales producto del financiamiento chino. Este es un tema súper sensible. No es decir que no hay muy pocas. Creo que la mayoría de ellas tienen más experiencia y posibilidades de apoyar procesos en África y sobre todo en Asia, porque es un entorno cultural, geográfico mucho más cercano. Pero yo diría que hay interés y que es importante buscar relaciones. Hay organizaciones como Green Innovation Hub, como el Global Environmental Institute. Hay otras organizaciones internacionales con una presencia de larga data en China, como el World Resource Institute, WWF, Greenpeace, Oxfam, que tienen un conocimiento por haber estado mucho más tiempo en China, y creo que es muy importante que construyamos puentes. Creo que hay deseo, creo que hay necesidad, creo que hay una capacidad limitada, pero creo que es una parte del trabajo que como organizaciones civiles desde América Latina tenemos que buscar. Super, bom, obrigada, Paulina. Júlia. Quase já não tenho mais nem o que dizer. A resposta da Paulina é excelente, mas muito bom, Paulina. Acho que, assim, pelo menos sobre a Convenção 69, eu acho que a maior parte, pelo menos, dos países latino-americanos, acho que são 15 que já adotaram, 15 ou 17, não me lembro agora, 15, né? Acho.
a gente entende que elas são de imediata aplicabilidade. Então, independente, assim, se as empresas vão operar nos nossos países, essas convenções têm que ser respeitadas, independente de diretriz, né? Eu entendo pelo menos isso, né? De outras diretrizes e tudo. Ela está acima, pelo menos na nossa Constituição aqui para o Brasil, ela tem status da Constituição, né? Então, ela realmente tem que ser cumprida como algo prioritário. Não é voluntário, né? Ela é de fato obrigatória. Então, para mim, era a primeira coisa a dizer. E o que eu falei também na minha fala antes é que muitas vezes a gente confunde, acho que talvez mais no Brasil do que em outros países da América Latina, a ideia do que a convenção realmente trata, e ela está tratando especificamente não só dos processos de consulta, quer dizer, a consulta implica em consentimento. E não é o que nós temos visto com os povos indígenas da nossa região, nem com outras populações ribeirinhas ou populações rurais que têm direito a serem consultados e terem voto, né, poder de veto nesses empreendimentos. Então, de fato, a gente está longe de estar implementando essa convenção. Do ponto de vista também trabalhista, também há várias convenções da OIT, que foram adotadas por vários países da nossa região, e que também têm que ser seguidas assim aqui. Então, a gente não só tem a nossa Constituição, a gente ainda tem uma legislação muito protetiva, felizmente, mas acho que nem sempre, a gente tem visto que nem sempre esses direitos eles estão no papel de fato, e concordo com Paulina, é melhor que estejam no papel do que não estejam, né? Mas a gente tem enfrentado alguns problemas na proteção dos direitos dos trabalhadores, que é, por exemplo, a responsabilização numa cadeia produtiva, né? Então, às vezes, quando a cadeia é muito grande, muitas vezes essas cadeias são realmente muito grandes, as empresas matrizes não são responsabilizadas pelas violações que ocorrem ao longo da sua cadeia e isso acaba se diluindo. Até no Brasil, hoje, é até mais difícil mesmo responsabilizar uma empresa matriz depois que a gente teve aquela legislação que modificou. Ai, meu Deus, como chama? Outsourcing, eu esqueci agora, desculpa, gente, mas era que a gente tinha uma legislação que possibilitava que a gente conseguisse responsabilizar a empresa matriz, e hoje é muito mais difícil, né? E também o combate, então assim, também o direito, o combate ao trabalho escravo, né? A gente também tem novas legislações no Brasil que permitem alguns tipos de que eu vejo até de violações mesmo, que hoje a legislação permite, né, na área rural. Então, a gente teve alguns retrocessos. Mas, de fato, o Brasil, no caso do Brasil e de vários países da América Latina que são realmente signatários de tratados internacionais que tratam de direitos trabalhistas, também não haveria um questionamento. Se as empresas estão operando aqui no nosso país em relação aos trabalhadores brasileiros, elas teriam que cumprir essa legislação, né? Elas têm força de lei aqui no nosso Brasil, no nosso país. E a Maria Helena tinha falado também da capacidade, liberdade de associação, sindicalismo. A gente está numa crise, eu acho que não é uma crise só Brasil, né? Uma crise América Latina, talvez global, né? E aqui no Brasil tem um dado, eu acho que não é nem sobre o principal fator, não é a liberdade de associação, mas é a própria sobrevivência do sindicalismo, né, agora com os cortes de fundos para os sindicatos, então, mas em outros países da América Latina também tem outros problemas muito graves ocorrendo, que é de verdade ataques a sindicalistas, ameaças a sindicalistas, né, e mesmo assassinatos. Infelizmente, a Colômbia, por exemplo, é um país que tem altos índices de assassinatos de sindicalistas, né, e então esse é um ambiente onde essas empresas chinesas estarão operando, né, em que realmente, mas aqui a gente está falando sim de trabalhadores das nossas regiões. E em relação às
relações com a sociedade civil chinesa. Paulina já realmente explicou muito, né? Mas eu queria lembrar que tem eu acho que tem um caminho interessante também de relação com a China, que pode ser por meio da academia, né? Dos grupos de trabalho, os grupos de estudo, que permitem também trocas de informação e, às vezes, com mais liberdade até do que as organizações teriam, né? As organizações ambientais e direitos humanos, que nem tem essa nomenclatura de direitos humanos e tudo, esses grupos de estudo, mas que têm tido um papel, acho que bem importante na China, né? E aí eu também queria lembrar do papel da sociedade civil latino-americana em relação às empresas chinesas, que eu acho que também tem sido fundamental. Então, tem diversas alianças com muitas organizações, e as nossas organizações aqui fazem parte dessas alianças, que discutem os investimentos chineses na América Latina, então estudam esses investimentos, fazem vários relatórios, mas além disso, também tem tentado espaços de diálogo com as empresas chinesas e com o governo chinês, né? Então, aqui vou trazer um exemplo que não é exatamente só chinês, mas o NDB, que é o Banco dos BRICS. Então, ele é um espaço muito interessante de atuação, assim, difícil, né? Mas tem acontecido mesmo com as dificuldades, né? A Paulina trouxe um elemento que é fundamental aqui, que é a transparência. Eu também falei da importância da transparência, mas aqui, de fato, é muito difícil esse diálogo, embora ele ocorra, porque não há muita transparência. Mas isso não é só sobre as empresas chinesas, né? Isso é um problema global, claro. As empresas brasileiras e europeias ou americanas têm supostamente um pouco mais de transparência, mas não o suficiente. Então, por exemplo, se a gente quer saber como funcionam as cadeias de produção dessas empresas, é muito difícil a gente ter essa informação. E essa informação seria muito importante para entendermos quem seria o responsável pelas violações ao longo de uma cadeia, por exemplo. Então, a transparência, até para a gente dialogar abertamente com as empresas, a transparência ela é fundamental. E com os bancos de investimento, os bancos de desenvolvimento, os diálogos também têm ocorrido, tem alguns que são mais permanentes, outros menos permanentes, mas é preciso lembrar que nos últimos 2 anos houve um fechamento desses espaços, né, de diálogo. Então, tem sido mais difícil, né, obter informações e também ter um diálogo mais incisivo. Acho que eram essas minhas contribuições, Maria Helena. Muito obrigada. Eu queria só colocar 2 questões antes de finalizar, que eu acho que elas são bem interessantes, e aí vocês podem se dividir. Umas vão mais dirigidas a Paulina, porque trabalha mais as diretrizes chinesas, e eu vou colocar só... algumas vocês já responderam, então eu vou ser aqui muito específica das questões. Uma que tem que ver com as questões diretrizes específicas. Tem 2 perguntas, uma se tem diretrizes específicas para infraestrutura, dado que, obviamente, muitos dos investimentos, os projetos de infraestrutura na América Latina buscam escoar de uma maneira as commodities para exportação. Então, elas procuram fazer investimentos em infraestrutura. Se tem algum impacto, e se de alguma maneira os chineses mencionam os impactos desse aumento de produção e as obras que mobilizam. Eu acho que não, mas tudo bem, é uma boa pergunta. Mas se tem uma diretriz específica sobre infraestrutura, e tem outra que acho interessante, que se tem alguma diretriz específica sobre trabalho escravo ou trabalho... falar aqui especificamente quem foi nosso amigo que discutiu, que eu achei bastante interessante, trabalhou com análogo à escravidão e outras violações, especificamente, logicamente, Matheus, que tem um trabalho específico em Minas Gerais, e ele está falando especificamente sobre isso. Então, isso é muito específica sobre essas diretrizes. Eu acho que chamou muita atenção e eu acho que criou uma grande curiosidade o que a Paulina nos trouxe. Eu já quero falar para todo mundo que ficou gravado, que nós vamos disponibilizar em poucos dias, vai estar no site do BPC, vocês podem acessar e com certeza vão ter todas as informações e acho que
que fica bem para todo mundo. E o segundo bloco, que eu acho que é muito interessante, e aqui queria agradecer bastante a Laura e aos outros que contribuíram, que um pouco, se existem canais de diálogo entre sociedade civil e empresas, não só entre a sociedade civil latino-americana, outros países e os chineses, mas entre sociedade civil e empresas e sociedade civil e governo chino, sobre impactos e vulnerações de direitos humanos. E uma pergunta que acho que é fundamental também é se existem casos exitosos de diálogo frutífero entre a sociedade civil e empresas depois de ter impactos de direitos humanos. E para terminar, eu vou colocar aqui um comentário que faz o Cid, que diz, bom, nós estamos em um governo como o que nós temos, não é? Onde direitos humanos, responsabilidade social, defesa do meio ambiente, não são os temas prioritários que nós temos, não é? Então, e os investidores externos estão céticos com esse governo, mas como convencer aos empresários de que a gente pode ir para o caminho certo? Mais que a discussão específica do que se está trazendo, eu queria fazer uma reflexão. Agradeço muito, Cid, porque a gente está num momento bastante difícil, bastante complicado, onde realmente esses temas não são prioridades. E se os temas não são prioridades para o governo, bom, nós temos uma grande responsabilidade da sociedade civil de colocar esses temas na agenda pública. Queria 2 minutos, se eu me esqueci de alguma coisa. Tem uma pergunta só, mas um pouco dentro das primeiras, se existem casos exitosos ou como é a relação, porque existem muitas diretrizes sobre questões de mineração, e se existe, então, algum caso exitoso, algum caso de aplicação específica. 5 minutinhos, 10 minutinhos y terminamos. Brigadísima. Bueno, primero, yo no conozco todavía un caso específico donde se esté trabajando con las directrices para implementarlas. Existe la iniciativa de la Cámara de Minerales y Metales de China que les había contado, con la idea de hacer proyectos pilotos, de escoger 3 proyectos por región para empezar con un entrenamiento. Yo creo que esto es uno de los casos más concretos. Sobre las directrices de infraestructura, existe una directriz sobre infraestructura sostenible que fue promulgada por la Asociación de Contratistas Chinos. Yo les invitaría, es súper interesante, a que la lean completa. Está en la compilación está en nuestro sitio web iscal.org. Esta directriz, de hecho, y la Asociación de Contratistas Chinas tiene un instrumento que es muy interesante. Tiene una lista negra de compañías y de proyectos. Esta lista negra es importante porque es compartida además con otras instancias importantes en el gobierno chino, como la Cámara, el Comité de Reforma y Desarrollo de China, la Comisión de Regulación de la Banca China, el Ministerio de Comercio de China. Esta lista es importante porque las empresas que están ahí, que no logran mejorar su comportamiento para salir de la lista, sufren ciertas medidas punitivas. La próxima vez que estas empresas quieren aplicar para permisos para operar fuera, para préstamos, para permisos para atraer trabajadores chinos fuera de China, son sancionadas. O no tienen permisos, o los préstamos de los bancos son más altos, etc. Entonces, me parece que ahí hay un instrumento que sin estar dentro de la directriz como un instrumento punitivo, es en la práctica un instrumento punitivo por el mal comportamiento. Y es parte de las instituciones que alimentan esta lista, es la Asociación de Contratistas Internacionales de China. Es una cosa. Yo estoy también bastante motivada por todas las cosas que ha dicho Julia, y me hace pensar en que nuestras luchas casi siempre son proyecto por proyecto, y es una lucha de no acabar. Creo que tenemos que hacer más, creo que tenemos que hacer más luchas de políticas de financiamiento, tanto desde el lado de los gobiernos nacionales, pero también desde el lado de China. Los gobiernos nacionales tienen 4 años, 5 años
con posibilidad de reelección y se van, aunque hay algunos en en la región que se han quedado bastante tiempo, pero el gobierno chino se queda de largo. Y además, toda la política de desarrollo chino está interconectada con las prioridades nacionales hacia las prioridades internacionales. Sí. Hay sobrecapacidad de empresas que construyen hidroeléctricas, esa sobrecapacidad tiene que exportarse para construir más hidroeléctricas fuera de China. Si hay una sobrecapacidad de trabajadores en el sector minero, esa sobrecapacidad tiene que exportarse. Entonces tenemos que empezar también a pensar más en políticas y en acercarnos a las instituciones para tener conversaciones sobre políticas de financiamiento, sobre políticas de sustentabilidad, sobre políticas de derechos humanos. Creo que tenemos también que estar muy atentos de las oportunidades. Acaba de elegirse China como uno de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto nos abre desafíos también, pero recordemos que el examen universal de derechos humanos de China que pasó en el 2018 y terminó en el 2019, estipula un examen de medio término para el 2021, donde China tendrá que, es voluntario de nuevo, pero tendrá que dar a conocer qué progreso ha hecho en cuanto al respeto de los derechos humanos, sobre todo con el concepto de extraterritorialidad, que ya es un concepto que está completamente asentado dentro del Consejo de Derechos Humanos. Igualmente, dentro del Consejo de Derechos Humanos también existen las relatorías especiales. En la relatoría de financiamiento internacional y derechos humanos, también la persona que está a cargo es una académica china. Entonces ahí por lo menos tenemos 2 ventanas de oportunidad para llevar nuestras quejas. Sobre canales de diálogo, yo he visto muchos a partir de proyectos, diálogos muy específicos, por ejemplo, en el caso de las Bambas, que es la minería de cobre más grande en Perú, con MMG en Australia, han tenido las organizaciones de Perú también una cierta correspondencia con la Cámara de Minería y Metales de China. Vemos, yo creo que cada vez más, mencionaba en la charla también una visibilización de las empresas chinas y ahora de las entidades chinas. Hace más o menos un mes, un hecho que me pareció a mí sin precedentes, la Embajada de Zimbabue se pronunció sobre las restricciones que el gobierno de Zimbabue había puesto para los proyectos mineros, que prohibía que se hicieran estos proyectos en áreas de zonas protegidas. La Embajada de Zimbabue se pronunció públicamente diciendo que respaldaba totalmente la posición del gobierno de Zimbabue y que las empresas chinas no se involucrarían en proyectos mineros dentro de parques nacionales. Esto no pasa todos los días, pero son cosas que creo que debemos estar atentas porque hay brechas que se están abriendo y que las necesitamos urgentemente para nuestra agenda ambiental y nuestra agenda de derechos humanos. Muito obrigada, Paulina. Júlia? Nossa, difícil comentar alguma coisa. A Paulina, de fato, Paulina, você já respondeu tudo, eu acho. Acho que, assim, eu vou só concordar mesmo com o que a Paulina trouxe. Eu não conheço, na verdade, nenhum caso exitoso, assim, de verdade, infelizmente. Não nos desmotive. Ai, meu Deus do céu. Não, assim, acho que, assim, mas eu acho que tem que os espaços, inclusive até, acho que o projeto do BRICS aqui tem feito esses espaços, de criar alguns espaços possíveis de conversas da sociedade civil com empresas chinesas, né? Essa era uma das perguntas. Então, eu ainda acredito que os espaços existem, né? Acho que a gente tem que ser, talvez, mais firmes para a gente conseguir ter mais casos exitosos, né? Evitar. Eu queria muito que no futuro a gente conseguisse evitar as situações de violações, né? A gente tem tudo para conseguir isso. Então, não nos faltam políticas, não nos faltam diretrizes, mas a gente tem que ser mais capaz realmente de evitar, porque de fato, não, em termos de acesso, a gente nem falou muito aqui de acesso a remédios e acesso à justiça, isso é um problema também. Então,
é melhor que a gente evite, né? Então, acho que o nosso papel pode ser também nisso, de discutir os empreendimentos antes deles serem instalados, né? E conseguir ou evitá-los ou possibilitar entender como é que tipos de impactos que serão gerados e que tipos de violações podem decorrer desses impactos. Então, na verdade, o que eu acho que o recado que eu queria trazer era um pouco o que eu trouxe no começo, assim, da gente ampliar 3 áreas, que é transparência, participação e responsabilização, né? Essas 3 vertentes acho que são muito importantes, que seja discutindo com as instituições de financiamento, seja discutindo com empresas chinesas, seja com empresas de outros países, né? Eu acho que isso tem que ser o nosso norte como sociedade civil, né? E concordo muito com a Paulina quando ela nos diz sim, a nossa luta é por políticas por outros tipos de políticas de financiamento, né? Eu acho que isso nós temos já discutido isso faz muitos anos, mas temos que continuar, não desistir, não desistiremos. Né? Lembrando, eu queria lembrar também que o centro onde eu trabalhei, eles têm um boletim muito interessante, né, que é feito em inglês e em espanhol, sobre as empresas chinesas, o impacto das empresas chinesas. Então, lá no site do centro, dá para se inscrever para receber esses boletins. É isso, gente. Acho que as minhas contribuições, também vocês já devem estar mais cansados, né? Mas eu estou totalmente à disposição para esses diálogos. Muito, muito obrigada mais uma vez, Maria Helena. Um prazer estar aqui com vocês 3 nessa mesa. Tá bom. Super obrigada. Eu queria agradecer muito, muito vocês pela presença. Agradecer a nossos palestrantes pela qualidade, pelo cuidado nas suas apresentações. Eu acho que todos vimos a importância do tema, não é? E elas são umas especialistas realmente. Queria agradecer a todos e a todas que participaram conosco desta discussão mais que especial. Convidar a todos também para nossos próximos encontros. Creio que nosso próximo encontro, dia 12 de novembro, a gente vai ter muitos outros temas para discutir sobre a China. Um sobre eles, a gente vai trabalhar e discutir sobre 5G, que é um dos temas mais discutidos nesse momento aqui no Brasil, não é? Que é bastante importante, mas também sobre investimentos no setor elétrico, investimentos na Amazônia, etc. Queria também convidar a todos para que visitaram nosso site. Como eu falei, esta discussão vai estar lá daqui a uns poucos dias, então, e vocês vão encontrar muitas outras informações sobre nosso projeto e sobre nossas pesquisas. Boa noite, então, para todos e para todas. De novo, super obrigada. Obrigada, Paulina, e obrigada, Júlia. Obrigada, Lia e toda a equipe do BPC. E um abraço para todos. Obrigada, equipe, também. Obrigada, Lia. Tá bom, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada.